Da Sra. White na formação das doutrinas adventistas foi muito importante, embora ela nunca tenha trazido uma nova doutrina. Durante as reuniões entre os mileritas, chamadas de conferências sabáticas, cada pessoa tinha uma opinião sobre doutrinas bíblicas. No entanto, depois de entenderem que o caloroso debate não produziria resultado, passaram a orar e estudar a Bíblia juntos. Somente após chegarem a um consenso é que Deus se manifestava por meio de Ellen White, confirmando e corrigindo determinadas conclusões, estimulando o grupo a estudar detalhadamente um assunto. A própria Ellen dizia que seus escritos eram uma luz menor que levaria a igreja para uma luz maior, a Bíblia. Ellen era muito hospitaleira, tinha um carinho muito especial pelas pessoas, especialmente pelos mais carentes. Ellen remendava suas roupas velhas e costumava comprar roupas novas para doar. Embora as fotos não demonstrem, por causa da condição fotográfica da época, Ellen estava sempre sorrindo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela era uma pessoa muito alegre e bem-humorada. Certa ocasião, quando pregava um sermão de sábado numa igreja, seu filho William adormeceu no culto. Isso produziu cochichos e comentários dos membros da igreja. Percebendo a situação, Ellen se desculpou com bom humor. Quando William era um bebê, eu costumava trazê-lo à plataforma e deixá-lo dormindo numa cesta embaixo do púlpito, e ele nunca perdeu o costume. Ela era uma oradora de qualidades excepcionais. Entusiasmada pelo amor de Jesus, às vezes no meio de um sermão ela proclamava isso bem alto. Apesar da saúde respiratória frágil, Ellen era capaz de pregar para um público de 10.000 pessoas, e as últimas fileiras conseguiam ouvir claramente o que ela dizia. Sua voz era doce e também calma. Transmitia um fervor inigualável. A maioria de suas mensagens era sobre religião prática. Em uma de suas viagens em Ohio, o casal White foi convidado a ministrar o triste funeral de uma criança. De repente, Ellen teve uma de suas mais importantes visões. Ela viu o grande conflito entre Cristo e Satanás, que se estendia desde a rebelião no céu até o fim dos tempos. Ela recebeu a recomendação de escrever o que tinha visto, porém, 2 dias depois, na viagem de volta para casa, ela viu um passageiro misterioso no trem, que não havia embarcado com os passageiros. Quase morreu sufocada e passou alguns dias de cama. Deus lhe mostrou que foi Satanás que tentou tirar a sua vida por causa da importância da revelação que havia recebido. Em 1958, Ellen publicou um livro de 209 páginas chamado Dons Espirituais, a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Esse material seria anos depois expandido na série O Conflito dos Séculos, contendo o Grande Conflito e outros livros. Em seus primeiros anos, havia preconceito por parte dos adventistas para organizar uma igreja. Muitos diziam que isso seria voltar à Babilônia. Porém, com o crescimento do movimento, a organização se tornou necessária para legalizar as propriedades da igreja, para a sistematização de dízimos destinados ao sustento de obreiros. No ano de 1860, os grupos mileritas, guardadores do sábado, escolheram para si o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir daí, foi formada a Associação Regional dos Adventistas de Michigan. No dia 21 de maio de 1863, a igreja se organizou oficialmente com a adesão de 3.500 membros. Assim que a igreja se organizou, havia a necessidade de mostrar ao mundo qual deveria ser o estilo de vida do povo de Deus, e isso era urgente, pois no século XIX as condições de saúde ainda eram muito precárias. Predominava a grande ignorância em relação a doenças e como preveni-las. Nesse contexto, no dia 6 de junho de 1863, Ellen White recebeu a primeira das 4 visões da mensagem de saúde. O que foi mostrado a Ellen em visão era bastante diferente dos conceitos sustentados em sua época. Quando Henry White foi acometido de pneumonia, antes de falecer, um médico adotou um tratamento usando drogas venenosas.
Tiago White trabalhava incansavelmente para que a verdade fosse transmitida ao maior número de pessoas. Acumulou cargos como de presidente da Associação Geral, da Comissão Diretiva, da editora Review and Herald e logo depois o de editor da revista Reformadores da Saúde. Com 44 anos, sofreu um derrame cerebral. Ele precisava de descanso mental e físico, mas não queria parar. Seu estresse e nervosismo o levou a uma série de doenças que o conduziram várias vezes à internação. Em 1866, foi votada em uma assembleia da Igreja Adventista a criação de um Instituto de Saúde em Battle Creek. Com mais esta instituição, quando Tiago recobrou sua saúde, foi designado como diretor do Instituto de Saúde. Nesse período, ele estava com a ideia de instituir uma escola adventista. No dia 3 de junho de 1872, começou a funcionar a primeira escola adventista em Battle Creek. Com 12 alunos e um professor, esse foi o começo do forte ministério educacional adventista que alcançaria o mundo todo. 3 anos depois, foi aberta a primeira faculdade. Relutante, porém convicto por advertências de sua mulher, Tiago decidiu entregar seus cargos, com exceção da edição da Review. Mas no dia 6 de agosto de 1881, depois de uma febre alta, dores na espinha dorsal e fortes calafrios, Tiago White veio a falecer. Ao lado da forma adormecida do esposo no serviço funerário, embora privada de sua companhia e assistência, Ellen White prometeu a si mesma avançar na obra que lhe fora confiada. Para que Jesus voltasse logo, a mensagem do Evangelho deveria ser levada ao mundo inteiro. Por aqueles dias, a irmã White teve uma visão, orientando a igreja a expandir a obra adventista em todos os continentes do globo. Em outra visão, Deus lhe mostrava muitas editoras nos países ao redor do mundo, imprimindo a mensagem de esperança. Depois da morte de Tiago, Ellen passou a viajar e escrever ainda mais. Com 58 anos, ela já havia atravessado os Estados Unidos cerca de 24 vezes. Também recebeu o convite para visitar as missões europeias. No começo, ela relutou um pouco por causa de sua saúde, mas seu filho William lhe deu ânimo e coragem e a fez lembrar-se de como Deus tem cuidado de seus filhos, mesmo em meio às dificuldades. Assim, no outono de 1885, Ellen e seu filho William embarcaram para a Europa, onde passariam pela Inglaterra, pela Basileia na Suíça, que era a sede da obra na Europa, pela Alemanha, França, os vales valdenses da Itália, Dinamarca, Noruega e Suécia, até o verão de 1887. Em Basileia, na Suíça, Ellen percebeu que aquele lugar lhe era muito familiar, o que lhe ocorreu também ao visitar outros lugares, como os vales da Itália. Apesar de nunca ter estado lá, eles haviam sido mostrados a ela em visões sobre a Idade Média. Também a Suíça e a Noruega ela reconheceu como países da visão que ela teve sobre as editoras ao redor do mundo. Mesmo tendo sempre o apoio de seu filho, Ellen sentia falta de seu esposo com seus conselhos. As orientações dadas por Ellen White aos obreiros europeus